Tudo é possível, somente creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus e eterno Pai, somente crer, Senhor, e tudo é possível, Pai. Este era o hino que o nosso profeta cantava, Senhor, quando ele chegava em suas reuniões, Pai. Fazendo com que isso, Senhor, virasse realidade no povo, Pai. Quem cresce, Senhor, poderia ver as suas maravilhas, o seu mover no meio, Senhor. E aqui estamos, Senhor, com os nossos corações compungidos com a Tua presença, porque cremos que o Senhor já está aqui, Senhor. E nós temos certeza, Senhor, que nós não sairemos daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Mas nós sairemos melhores, Senhor. E se entrou alguém doente, sairá curado, alguém oprimido sairá liberto. Essa é a nossa crença em Ti, Senhor. Pai, então o nosso único pedido nesta hora, Senhor, é pedir que o Senhor permaneça conosco, Senhor, controlando cada espírito, cada coração, cada alma, cada vida que aqui está, Senhor, tomando o controle deste ambiente, Senhor. E nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos, Pai, que o Senhor seja o único objetivo nesta noite, Senhor. Este é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue abençoando a cada um. É um grande privilégio nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor Jesus Cristo, né? Quantos aqui estão felizes por estar aqui mais uma vez? Amém? Graças a Deus. Estamos contentes, né, por mais uma oportunidade de vir à casa do Senhor. Como o salmista Davi falou, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Enquanto nós abrimos nossas Bíblias em Josué, capítulo 10, versículo 12, nós temos conosco aqui o irmão Rafael. Deus abençoe o irmão Rafael, morava em Passo Fundo e veio morar para cá, para Erechim. Ele disse que já era natural daqui, irmão? E daí, quem bebe dessa água sempre volta, né? E voltou a morar então em Erechim e vai congregar conosco aqui. Seja bem-vindo, irmão Rafael, ao nosso meio. Se você olhar para o seu lado esquerdo, é os seus irmãos. Se olhar para o direito também, é seus irmãos, amém? Que somos todos irmãos, uns dos outros, né? Josué capítulo 10, versículo 12. Todos acharam? Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve um dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, em que atendeu o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Amém. Que Deus acrescente as bênçãos sobre sua palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Eu tenho um pequeno tema
e se chama paradoxo. E ontem eu estava escutando o irmão Carlos trazer a mensagem, características, né? Cadê o irmão Carlos? Está lá? Características. E o verdadeiro cristão, ele carrega a característica de Deus, né? Porque um cristão, o irmão Branda diz que cristão é ser como Cristo. E às vezes você olha para uma criança ali e você diz, olha, esse aí ó, saiu a cara do pai, né? É igualzinho ao pai e tal. Então, quando o mundo olha para nós, eles têm que ver a característica de Jesus Cristo em nós. Eles têm que dizer ali, sim, vai um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, e assim nós vamos testemunhando, às vezes porque, como todos sabemos aqui, né, irmãos, um sermão pregado é bom, mas um sermão vivido é melhor, né? Então, o que vai falar mais alto, às vezes, é aquele vivido do que o falado, né? Agora, nesse tema em que nós lemos, Josué, nós vemos que foi um paradoxo para o povo que testemunhou aquilo que Josué falou, quando ele disse, sol, para, lua, se detenha. Aquilo foi realmente um paradoxo. O irmão Branda diz que paradoxo, a palavra paradoxo significa algo incrível, indescritível, irracional, vai além da mente humana, porém é real. Por que, irmão, que vai além do nosso pensamento? Por que vai além do nosso intelecto? Porque é algo sobrenatural. O que a mente, o que o homem, o que a ciência não consegue explicar, é isso que Deus faz. E nós olhamos as nossas vidas passadas e as nossas vidas presentes, e você pode sim dizer, é um paradoxo. Ver o que nós éramos, o que nós fizemos, e hoje o que nós somos, é um paradoxo. Porque até hoje nenhuma clínica, nenhum psiquiatra, nenhum médico conseguiu tirar um bêbado da sarjeta e colocar aqui em lugares celestiais. A única coisa que eles conseguiram é dar apenas alguns comprimidos, alguns remédios para que aquela pessoa possa se manter tomando os remédios. E aquilo se tornará um vício novamente. Ela se livra de alguma coisa, se torna dependente de outra, mas quando Deus nos chama, Ele nos dá uma libertação total, e o mundo olha para nós e diz, sim, é um paradoxo, é inexplicável, aquele homem que era um assassino, aquele homem que era um ladrão, hoje está na casa do Senhor, adorando, louvando o seu nome, o que é inexplicável, o que a ciência não explica, o que o homem vê, o homem estuda 20 anos, 30 anos para obter um conhecimento mental, para conhecer a mente de Deus, mas Deus nos tinha em seu pensamento antes mesmo da fundação do mundo, e o homem estuda e se esforça, batalha e mora estudando o corpo humano, e Deus apenas com uma palavra disse, haja luz, e houve luz, através da sua palavra. É um sobrenatural, é um paradoxo, e nós vamos observar pelas Escrituras, que tudo o que Deus fez, desde quando Ele começou a trabalhar com os seus profetas, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, foi um paradoxo. Olha as profecias dos profetas, que foram inspirados pelo Espírito Santo, e profetizaram a sua palavra. Por exemplo, Isaías 6, ou melhor, Isaías 7, verso 14, quando o profeta Isaías disse, e uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Ó irmãos, eu quero que nós caminhemos por aqui, e eu quero que você imagine, com seu pensamento, irmão Mateus, uma virgem que nunca teve contato humano, que nunca teve relação sexual com um homem,
sair pelas ruas testemunhando que estava grávida do Espírito Santo. Se isto não é um paradoxo, se isso não é inexplicável, porém era real. Aquele testemunho era real, era verdadeiro, porque ela teve um contato não com um homem, não com uma religião, mas ela teve um contato com o sobrenatural. E todo cristão que caminha na vereda da justiça, ele sai testemunhando e caminhando o oposto ao mundo. E o mundo te vê aí, a irmã com saia comprida, cabelo comprido, e não caminhando conforme o mundo, eles vão olhar, olha, que coisa, mas aquilo é porque você teve um contato com este sobrenatural. E isto está mostrando, esse testemunho está dizendo, sim, é um paradoxo. Mateus capítulo 1, versículo 18, eu gosto da Bíblia, eu gosto das Escrituras. E falando em paradoxo, aleluias. Ora, Isaías 7,14 se cumprindo em Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, antes de ter qualquer contato humano, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Oh, irmãos, que paradoxo foi esse? Que algo inexplicável para a ciência. Ela estava sendo taxada como uma prostituta, como uma fornicária, por deitar-se com o seu marido antes de se casar. Mas porém o que o mundo não via, foi o que ela viu, o anjo do Senhor se apresentando a ela, dizendo, salve agraciada, bendita és entre as mulheres, foi achado graça em ti, mulher. Sabe o que ela disse? E como se fará isso? O Espírito do Senhor fará sombra sobre ti, e de ti virá o Salvador, que salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, irmãos, ela não questionou, ela disse, como que isso vai acontecer? E o porquê disso, e o porquê daquilo? Não, ela disse sim, seja feita em mim a tua vontade. Olha, quando essa palavra vem ao nosso encontro, quando essa palavra vem e bate em nosso coração, nós temos que ter a crença de Maria e dizer, sim, faça-se em mim a tua vontade. Porque tudo será um paradoxo. A tua vida de cristão será um paradoxo, será inexplicável, será indescritível, porém será real. Sempre vai ser real. Sempre vai ser real. Oh, Isaías 7, 9 e 6. O profeta Isaías novamente profetizando, em um menino nos nasceu. Oh, glória a Deus! E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Ele era apenas um menino e já estava com o principado sobre os seus ombros. Ele era apenas um menino e já era o príncipe da paz. Ele era apenas um menino e já era o pai da eternidade. Ele era apenas um menino e já era o conselheiro, era maravilhoso, era Deus forte. Era um paradoxo, mas era real. Era inexplicável, mas era real. E o paradoxo maior é que uma jovem, uma pequena jovem de 18, 20 anos, com o seu barril de água para ir buscar água em uma fonte, se encontra com aquele anjo maravilhoso. Oh, irmão, seria difícil para nós hoje, não seria? Seria difícil para nós escutar uma jovem de 18 anos, bela mulher, bela jovem, bonita, testificando que estaria grávida do Espírito Santo. Olha, não seria um paradoxo? Não seria inexplicável? Como se explica isso? Mas acontece, irmãos,
que aquela profecia de Isaías 7,14, que aquela profecia de Isaías 9,6 estava borbulhando em seu coração. Estava aqui, e enquanto ela meditava naquelas escrituras, o anjo lhe apareceu. Oh, irmãos, é quando você medita nas coisas celestiais, é quando você fala de Jesus, é quando você pensa em Jesus, é quando você pensa nas coisas de cima que Deus se apresenta. Aleluias! Que paradoxo! Que paradoxo, irmão, que coisa inexplicável. Agora nós vamos ver o testemunho dessa mulher. Glória a Deus, aleluias. Vamos caminhar um pouquinho, irmãos? Aí ela pensa, bom, eu tenho uma prima chamada Isabel, eu tenho que contar para ela, eu tenho que testificar o que me aconteceu. Mal sabia ela que o anjo tinha falado com Zacarias também. Porque Deus trabalha nas duas extremidades, irmão. Deus tem que ter um profeta para trazer a palavra. Deus tinha que ter vindo, um profeta tinha que vir, então Deus tinha preparado um profeta no ventre de Isabel e a palavra no ventre de Maria. Então lá vai Maria, subindo as montanhas numa cidade de Judá. Eu tenho que contar para minha prima, maravilha que me aconteceu, o sobrenatural que me aconteceu, algo aconteceu em mim, eu vi o anjo do Senhor. Ah, irmãos, aleluia! Então ela chegou lá na casa de Isabel, mas antes um pouquinho nós vamos ler o que o anjo disse. Pois será grande, falando de João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Como que uma criança vai ser cheia do Espírito Santo? E lá vai Maria, com a palavra no ventre, oh, aleluias, com a palavra encarnada no ventre. Chega lá Isabel. Isabel estava lá, fazia 5 meses que não saía de casa, 5 meses já que o neném não se mexia no ventre, mas ao ouvir a saudação de Maria, ao ouvir o nome daquele maravilhoso, daquele Deus forte, daquele Pai da eternidade, aquele bebê regozijou no ventre de Maria. O que era isso? Isso era um paradoxo, era inexplicável, mas era a palavra de Deus se cumprindo, porque tinha que ser real. Oh, de onde vem a mãe de o meu Senhor? Que há 6 meses ou 5 meses eu estou com a minha criança que não se mexe no ventre, e agora só de ouvir a voz, eu penso que Maria disse o nome de Jesus, e aquele nome já encheu uma criança com o Espírito Santo. Eu penso que ao pronunciar o nome de Jesus Cristo, a nossa alma tem que ser cheia de gozo, de alegria, que se encher do Espírito Santo. Porque o nome de Jesus não é qualquer nome, atrás deste nome tem um poder sobrenatural. Foi através deste nome que Pedro e João estavam caminhando até a Porta Formosa, e ele disse: eu não tenho o que você me pede, não tenho prata nem ouro, mas tem uma coisa que eu recebi, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue essa tua canta e vai embora, homem! Você está curado. Que paradoxo, que coisa inexplicável. Um homem que há 37 anos ou 40 anos estava aleijado, e agora por um nome ser pronunciado, ele sai caminhando. Oh, esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu acho isso paradoxo, e eu acho isso inexplicável,
mas eu também acho que isso porque é real. Porque um dia eu era pecador, um dia eu era um condenado, e este nome foi pronunciado, e me trouxe salvação, e me trouxe perdão, e me trouxe alegria, e me trouxe gozo. Porque um nome foi pronunciado, e não há nome debaixo do céu nem em cima da terra, o qual tem mais poder do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Maria chegou lá na casa de Isabel, deu a saudação. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e aquela criança antes mesmo de nascer foi cheia, e a outra antes mesmo de nascer encheu do Espírito Santo. Aleluias! Por quê? Era um paradoxo, sabe por quê, irmão? Era inexplicável, porque aquela palavra estava se encarnando agora. Não era só um verbo, agora estava se tornando carne, estava se tornando sólido. E você não é só mais uma pessoa aqui, você tem que se tornar esta palavra. Porque Jesus disse assim, ó: e estes sinais seguirão os que crerem. Estes sinais têm que te seguir. Esse nome de Jesus Cristo tem que estar em nós. Este poder tem que estar na noiva. E você não precisa mais fazer uma oração de 50 minutos para curar alguém. Você só tem que dizer: para trás, Satanás, deixa essa pessoa, seja curado. Marcos 16 tem que estar aqui, ó. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque Deus nos deu autoridade sobre qualquer espírito, sobre qualquer enfermidade. Vai você se acanhar com esse poder que você tem em suas mãos? Não! Vai você ficar aí choramingando? Não, nós temos um poder sobrenatural. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 8. É um paradoxo. Por que é paradoxo? Porque uma criança de 12 anos estava ensinando os mestres, os fariseus, os doutores da lei. Mas por que é um paradoxo? Porque Apocalipse 1:8 diz que ele era o alfa, ele era o ômega, ele era o princípio, ele era o fim, ele era o que é, o que há de vir, ele era o todo-poderoso naquele menino de 12 anos. Oh, que paradoxo, irmão. Por isso que eu digo que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em tudo foi um paradoxo. Então nós vemos a manifestação da palavra se materializando. Isaías 35. Me perdoe, irmãos, eu começo a me sentir um pouco religioso. Certa vez o irmão Branco chegou na igreja e foi um ancião de, eu acho, quase 80 anos pregar. E o irmão Brana ficou observando aquele anciãozinho de cor subindo no púlpito, cacundo, quase nem conseguia subir os degraus. O irmão Brana disse: quando ele começou, eu senti pena dele. Mas quando ele começou a pular e bater um calcanhar no outro, eu disse: eu tenho pena de mim. Eu tenho pena de mim. E aquele ancião começou a correr pelo púlpito e dizer: este lugar está ficando pequeno para mim aqui. Ô irmão, esse mundo aqui não é suficiente para nós que é. Nem bota esperança aqui, esse mundo é pequeno para nós. Por isso que Deus foi preparar uma cidade para nós. Isaías 35, falando de paradoxo: dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destaparão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. E o Evangelho de Cristo começou assim já curando 2 mudos,
2 cegos e um mudo. Ali estava o paradoxo. Certo dia, esse paradoxo, esse inexplicável, chamado Jesus, estava caminhando para uma cidade, e lá vem um leproso, e corre aos seus pés e diz: ó Senhor, se queres pode me deixar limpo. Irmão Brana diz: até hoje a ciência não achou uma cura para a lepra. Até hoje a ciência não achou uma cirurgia. Até hoje a ciência não achou um remédio que curasse a lepra. Porém ali estava um paradoxo. Diante de um homem leproso: se queres pode me purificar. E aquela palavra disse: sim, eu quero, seja purificado. Senhor, se queres, tu pode me perdoar. Senhor, se queres, tu pode me libertar. Senhor, se queres, tu pode me ajudar. Senhor, se queres, tu pode salvar a minha alma. Ele está pronto a dizer: sim, eu quero, seja salvo, seja perdoado, seja liberto. Você tem que correr aos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu quero, e eu sei que tu queres, se tu queres, e Deus vai dizer: eu quero. Glória a Deus. Que maravilha, irmão. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus se encontrou com João Batista no Rio Jordão, para ser batizado, eu penso que João, a Bíblia relata, que João olhou para Jesus e disse: não, mestre, eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Deus, eu careço, e vem tu a mim. Jesus olhou para o seu primo e disse: ô João, fica tranquilo, assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E a Bíblia diz: então João o batizou. E quando João batizou, ele viu o Espírito descer como uma pomba. E João olhou e disse: é esse aí. É esse aí que estava falando comigo lá no deserto. É esse aí que disse para mim que se eu visse o Espírito descer, seria ele que salvaria o povo dos seus pecados. É esse aí que vem, pois eu batizo com água para o arrependimento, mas ele vem e batiza com o Espírito Santo e fogo. Paradoxo. Vamos falar de paradoxo? Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e você pode produzir um paradoxo aqui nesta noite hoje. Vamos criar uma atmosfera de cura divina nesta noite, de libertação, de salvação, porque é um paradoxo. O que os médicos não podem fazer, Deus pode fazer, e agora, e hoje. Você não precisa chegar como chega na fila do SUS, tem que marcar, dali 30 dias você volta para fazer o exame. Não, se você vir hoje aqui, hoje você sai curado. Você não precisa ligar para o médico e dizer: eu preciso marcar para tal dia. Não, você só entra em contato com esse Senhor Jesus Cristo e diga: eu preciso ser curado, e a cura está em você. É só dizer: Senhor, se queres, eu quero. Paradoxo. Certa vez um avião de um profeta estava voando sobre uma cidade chamada Mêmpis.
E por ocasião aconteceu de um temporal começar a se formar. E aquele avião teve que pousar na cidade de Mêmpis. E aquele profeta teve que pousar num hotel e passar a noite inteira escrevendo cartas para que de manhã ele pudesse mandar para seus irmãos, familiares e assim por diante. Então pela manhã, aquele profeta sai, vem um telefonema para ele dizendo: Bill, o avião sai às 8 horas, não se atrase. Vamos falar de paradoxo. Lá vai o profeta, então, ele olhou no relógio, era 6:30, ele disse: dá tempo ainda de eu ir achar um cartório ou alguma coisa, um correio e entregar essas cartas. Lá vai o profeta. E é tão lindo, irmãos. Ele conta ali que ele saiu pela manhã, depois daquele temporal, aquele aroma das flores saindo pelos ares, ele assobiando um hino, ele chega até o correio, entrega as cartas, e quando ele pensa em voltar, o anjo do Senhor compunge em seu coração e diga: prossiga caminhando, Billy. Billy olhou no relógio, o irmão Branham olhou no relógio e disse: e o meu avião? E o meu avião? Mas enfim, eu tenho que obedecer à voz do anjo, e esse é Deus, é o Espírito Santo, eu conheço. Então, o irmão Branham começou a caminhar, e a caminhar, até que ele chegou na entrada do hotel, e quando ele pensou em entrar para o hotel, o anjo disse: prossiga caminhando. Ele olhou no relógio, já eram quase 8 horas, ele pensou: meu Deus, e o meu avião? Bom, por certo vou ter que pegar outro. E lá vai o irmão Branham caminhando, e vai, até que chega num bairro pobre da cidade. E enquanto o irmão Branham caminhava com seu chapéu baixo, meia testa, estava caminhando, de longe ele avistou uma mulher negra, grande, debruçada sobre o portão. Estava lá, e o irmão Branham se aproximando daquela mulher, daquela irmã. E o irmão Branham, quando passou por ela, o irmão Branham disse: bom dia, tia. E o irmão Branham passou, e ela disse: bom dia, pastor. Oh, Deus trabalha nas duas extremidades, meu irmão. Quando ela disse pastor, o irmão Branham disse: espera aí, como ela sabe que eu sou pastor? Tia, a senhora me conhece? Não. E como que a senhora sabe que eu sou pastor? Então ela começou a dizer: sabe, você por certo conhece nas escrituras aquela mulher sunamita, que não podia ter filhos, e Deus deu um filho a ela, e eu sou aquela mulher. Eu sou aquela mulher sunamita. Eu não podia ter filhos, e Deus me deu um filho, e eu prometi a Deus que criaria aquele filho nos seus caminhos. Mas ao decorrer do tempo, aquele filho se desviou e se desviou do caminho, e eu não consegui mantê-lo nos caminhos do Senhor. E ele tomou uma doença chamada sífilis, e agora meu pobre bebê está morrendo ali na cama. E eu orei, ela disse, e eu orei a noite inteira, até que Deus me deu uma visão, e eu vi um homem de casaco marrom e chapéu marrom, assim estava vestido o irmão Branham, casaco marrom, claro. E na visão, Deus me disse: aí vem o teu profeta. E ele trará a solução para você. Então, irmão, ela disse: então, pastor, eu estou aqui desde as 3 horas da manhã neste portão esperando o senhor aparecer. Eu estou desde as 3 horas aqui debruçado nesse portão porque eu sabia que o senhor viria. Porque até hoje eu nunca vi Deus falhar em sua palavra. Tudo que eu tenho pedido, Deus me deu. Tudo que eu tenho feito, Deus me deu. E essa não seria coisa diferente a Ele fazer.
Então agora aqui está você, irmão Brana, pastor, entre no meu lar. E o irmão Brana disse: eu já estive em palácios de reis, eu já estive em lugares que brilhavam ouro e pérolas. Mas, irmão, quer saber de uma coisa? Eu nunca me senti tão bem como naquele simples lar. Eu já estive em palácios que o chão era polido, era mármore, mas ao entrar naquela casa de chão batido, ao entrar naquela casa onde havia só um tanquinho e uma tábua de lavar, lá eu vi que Deus estava lá. Deus estava naquela casa. E o irmão Brana dizia: eu olhei um quadro e dizia: Deus abençoe o nosso lar. Oh, irmãos, como que Deus não vai abençoar um lar desse jeito? Como que Deus não vai responder uma oração feita desta maneira? Paradoxo? O irmão Brana chegou, olhou na cama, ali havia um rapaz de 20 anos, grande, apenas medindo 1,80 m, com 82 quilos aproximadamente. O irmão Brana olha e diz, e aquele rapaz só sabia gemer e dizer: mamãe, está escuro aqui, mamãe, está escuro aqui. E aquela mulher olhou para o irmão Brana e disse: olha, pastor, está vendo? O meu bebê está morrendo e ele está perdido. E o irmão Brana disse: olha, aquele sentimento de mãe, não importava mais o que ele tinha feito, ele tinha se condenado com o mundo, se contaminado com a doença chamada sífilis, porém aquela mãe ainda tinha aquele sentimento em seu coração e dizendo: olha para o meu bebê, pastor. Irmão, você é filho aqui, lá você continuará sendo filho. Não importa se você está gemendo numa cama e dizendo está escuro, Deus vai olhar e dizer: sim, ele ainda é o meu filho. E o irmão Brana disse: eu sentei do lado, aos pés daquela cama, e eu disse: irmã, você sabe que eu fui chamado para orar, e que eu oro pelos enfermos, e que Deus me chamou para curar os enfermos, através da minha oração, através do ministério. E o irmão Brana disse: ela não estava nem um pouco interessada em saber quem eu era, ela não queria nem saber qual era o meu ministério, ela não queria saber nem quem eu era, se eu era um profeta ou um pastor, ela só queria a salvação do seu filho. Ela disse: sim, pastor, sim, eu não lhe conheço, eu apenas ouvi falar e tal e tal. E o irmão Brana disse: vamos orar? Então eles se ajoelharam. O irmão Brana se ajoelhou ao pé daquela cama e botou as mãos sobre os pés daquele rapaz, estava gelado como a morte. E ele disse: a senhora dirige uma oração? Você sabe quando uma pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo, quando ela começa a orar, irmão. E o irmão Brana disse: quando ela começou a orar, eu pensei em meu coração, como Deus não poderia ouvir isso? Ela não pediu nem um segundo pela cura do seu filho, mas ela disse: Senhor, eu não sei qual será o próximo passo, mas eu sei que Tu estás nisso. Salva a vida do meu filho. E o irmão Brana disse: irmãos, quando ela começou a orar, eu podia ver Deus do meu lado escutando aquela oração. Ele só me enviou porque precisava de um profeta, mas não era necessário porque Ele estava lá. Era só para cumprir o sonho que ela teve, que ela viu o profeta vir. E o irmão Brana disse: então eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, eu disse: Senhor, aqui está essa mãe, aqui está esse filho.
Eu não sei porque tu me mandaste aqui, mas por certo é aqui a necessidade, por certo é aqui que o Senhor quer que eu pare, por certo é aqui que o Senhor quer que eu ore. E o irmão Brana disse que aquele rapaz começou a dizer: mamãe, está ficando claro, mamãe, está ficando claro. Oh, irmão, você não, às vezes não entende, mas você para e diz: sim, por certo é aqui que Deus quer que eu fique, por certo é aqui que Deus quer que eu fique. Ai, e o irmão Brana disse: em questão de 10 ou 15 minutos, lá estava aquele rapaz sentado na cama, conversando com sua mãe. E o irmão Brana disse: eu peguei o meu chapéu e saí correndo para o aeroporto e pensei: sim, eu devo estar atrasado, eu perdi o horário. Quando ele chegou lá, quer saber o que é paradoxo? Quando ele chegou lá, a última chamada tinha dado feito para entrar no avião. O avião estava aquecendo os seus motores e havia acontecido alguma coisa que eles tiveram que fazer manutenção naquele avião, e aí o avião teve que esperar o profeta voltar. Irmão, quando o sobrenatural age, os demônios têm que esperar. Quando não é tua hora de partir, os demônios têm que ficar sentadinhos lá, te assistindo. Nós não podemos tocar. Nós não podemos tocar. 6 meses depois, o irmão Brana para numa rodovia de trem, ferrovia, e ele estava caminhando. Enquanto estava lá, veio um jovem e começou a bater nas costas do irmão Brana e dizer: lembra de mim, pastor? Olha, quem sabe sim, mas eu não estou lembrado. Eu sou aquele rapaz que você orou por mim lá. Oh, irmão, eu estou pregando o evangelho, anunciando as boas novas, porque o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por outros. E o irmão Brana vem e diz, e antes um pouquinho, quando ele entrou, quando ele chegou nessa irmã, a irmã disse: você crê em ser guiado pelo Espírito? Pastor, o irmão Brana não respondeu na hora, mas quando ele viu aquele sobrenatural, que o avião tinha ficado parado, ele foi entrando no avião e dizendo, e lembrando do que a irmã falou, ele disse: sim, eu creio em ser guiado pelo Espírito Santo. Porque Deus trabalha nas duas extremidades. Deus trabalhou com a mulher e trabalhou com o profeta. Deus trabalhou com o profeta e Deus está trabalhando com a noiva. E a noiva, a palavra e o Espírito dirão a mesma coisa. Então é isso aí, meus irmãos, paradoxo. Isso é um paradoxo. É ver Deus agindo no inexplicável, no indescritível, no irracional. Vai além do nosso raciocínio, vai além da nossa razão, vai além dos nossos pensamentos, vai além de tudo que nós possamos pensar, porque é sobrenatural, e o sobrenatural é um paradoxo, porém é real. Paradoxo. Vamos nos colocar de pé. Paradoxo. Já parou você para pensar se você teve um encontro com o anjo? Você de repente não quer ter um encontro com o anjo nesta noite e sair dizendo: ó, sim, sim, seja feita conforme a tua palavra. Aleluia. Vamos inclinar nossas frontes, fechar os nossos olhos. E eu tomo este ambiente em nome do Senhor Jesus Cristo. E juntamente com a fé de todos vocês, irmãos, eu quero desafiar qualquer enfermidade aqui, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então, se há alguém aqui enfermo, se há alguém aqui debilitado, se há alguém aqui oprimido, e crê nesse Senhor Jesus Cristo, que pôde parar um avião para curar aquele homem, aquele jovem,
que desceu do céu e se encarnou num homem, aquele Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você crê que Ele está aqui nesta noite, há uma oportunidade para você ser curado aqui e agora. Se tem um problema que não foi resolvido na justiça, nós temos um advogado real que pode resolver. Se o médico disse alguma coisa para você que não teria solução, que não vai ter solução, que vai precisar de cirurgia, e a cirurgia é delicada, pode você não voltar a caminhar, pode você não voltar a fazer mais nada, mas está aqui o médico dos médicos que pode curar, sem fazer um corte em seu corpo. E este médico não precisa de fila, não precisa você ligar e atender, ou até mesmo marcar um horário, Ele está aqui agora. Você crê? O altar está aberto se você deseja a oração, e nós estaremos orando para quem precisa de oração. Deus pode produzir um paradoxo aqui nesta noite, algo que é impossível aos olhos humanos, algo que é inexplicável, algo que é irracional, algo que a mente humana não pode fazer. Deus pode fazer nesta noite. Há irmãos aqui, eu convidaria o irmão Lutero para vir a orar, irmão. E aqueles que não vierem, incline suas frontes, feche teus olhos com reverência. E nós cremos que esses irmãos sairão daqui curados. Nós cremos que eles sairão daqui libertos. Porque não é o Ariel que vai curar, não é o Lutero que vai curar, mas é o Senhor Jesus Cristo que está aqui que vai curar. É aquele mesmo Deus que encheu João Batista com o Espírito Santo, ainda no ventre de Isabel. Ele está aqui para nos encher com o seu Espírito Santo. Tem você, quem sabe debilitado, caído, e está numa maca como aquele jovem dizendo: ó, está escuro o meu caminho, está difícil de enxergar a saída. Deus está aqui nesta hora para dizer a você que há solução. Enquanto oramos por esses irmãos, levante suas mãos para cá, irmãos, todos, enquanto o irmão Denilson canta um hino. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é: ofereço a Ti, Deus meu, para
reconhecer que nada tenho, tudo é seu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, ainda que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é seu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, ainda que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com nossas cabeças inclinadas, irmão Milton pede oração por sua filha Karina. Irmão André Santim pede oração por Rodrigo e Ana
Santim. Irmã Lourdes pede oração em seu favor. Cauã pede oração pela sua família. Leonice pede oração em favor de sua família. E aqui estão esses pedidos. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai Celestial, acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor é o Deus do paradoxo, aquele Deus de fazer as coisas inexplicáveis, indescritível, aquelas coisas que vai além do raciocínio humano, Pai. E aqui estão essas famílias, estes irmãos, intercedendo por suas famílias, por seus filhos, por seus amigos, parentes, familiares, Pai. E nós oramos e invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, se por certo há uma necessidade nesses corações, seja suprida agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e que todo mal, toda enfermidade seja dissipada agora, Pai, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos diante do Senhor todas estas pessoas, todos estes pedidos, Senhor, e que sejam alcançadas, Senhor, na medida da fé de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.